Hoje eu quero te explicar por que uma pessoa apaixonada fica cega, ou por que às vezes a gente dá conselhos para uma pessoa que está se relacionando de forma afetiva com alguém que não é transparente, que engana, que mente, e a pessoa que está ali envolvida não te escuta. Você já foi solicitado a dar conselho a alguém onde a pessoa que te pede fala assim: fala com fulano porque eu já cansei de falar e ele não me escuta. Por que ele não me escuta? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, refletir sobre isso. Eu quero explicar para você 3 coisas importantes, 3 processos que acontecem na nossa mente, que faz com que a gente continue mantendo esse comportamento, mesmo que ele seja disfuncional. O nome técnico para isso é dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É quando acontece alguma coisa fora ou dentro da nossa mente que está em desacordo com aquilo que estava estabelecido antes. Falando de outro jeito, vamos imaginar que a minha blusa é verde. Então, para mim, a verdade é que a minha blusa é verde. E se alguém chegar para mim dizendo: não, Nivalda, a sua blusa é azul, cria uma dissonância cognitiva na minha mente, porque para mim ela não era azul. Então existe um desalinhamento ou uma discordância entre aquilo que eu pensava antes e o que a pessoa está me dizendo. E aí, se eu acreditar que a minha blusa é azul, eu preciso mudar um padrão que está estabelecido dentro da minha mente. E isso demanda mais energia. Isso faz com que eu tenha que reestruturar certas verdades e certos conceitos que eu tenho em relação a cores. Dito isso, vamos trazer para um exemplo do dia a dia. Você conhece o João, que se relaciona com a Maria, e o João não é uma pessoa boa. Ele mente, ele trai, ele aproveita, ele abusa. E aí as pessoas chegam para Maria e falam: Maria, o João não serve para você. Ele não é essa pessoa que você acha que ele é. A Maria tinha dentro dela um conceito do João. E quando você me traz uma verdade diferente disso, causa uma dissonância cognitiva na mente da Maria. E eu digo Maria, mas pode ser o inverso também, né? Só para efeito de facilitar o entendimento. E aí o que acontece? Mesmo que o João tenha dado vários sinais, tenha dado várias evidências de que de fato ele não é uma boa pessoa, a Maria consegue explicar e justificar cada comportamento para que ela consiga continuar acreditando naquilo que ela acreditava antes. O nosso cérebro, ele é especialista em economizar energia. Tudo que ele puder fazer para que os nossos processos sejam automáticos, ele vai fazer. Porque imagine você que para que a gente possa levantar o braço, a gente tenha que pensar e dar um comando a cada movimento desse. Então eu penso em levantar a mão esquerda
E aí, essa mão esquerda, ela vai ser levantada só do antebraço para cima. As mãos, elas vão ficar fechadas. Eu vou fazer o movimento da pinça. Imagina quanto de energia, quanto de tempo eu não gastaria para eu pensar em cada fase desse movimento de forma consciente. Então, o que que a nossa mente faz? O que que o nosso cérebro faz? Ele automatiza. Ele automatiza o movimento, então eu faço de conta que é mágico. Eu simplesmente levanto, sem dar muita consciência ao movimento. E isso acontece nas relações também. Então, eu faço uma ideia sobre uma pessoa, sobre um trabalho, sobre um assunto, pré-concebo esses conceitos, classifico ele em pastas, metaforicamente falando, e aí toda vez que o assunto é João, eu já sei que eu gosto, porque eu gosto do João. Esse é o pensamento da Maria. Quando uma pessoa chega para dizer, Maria, presta atenção, olha lá o que o João está fazendo, o que que acontece? O cérebro da Maria começa a criar pensamentos, enredos e histórias para justificar aquela crença que ela tem. Ele é bom, ele gosta de mim, eu gosto dele. Isso que está acontecendo é porque, coitado, ele estava precisando de ajuda, a Maria abraçou porque ele ia cair. Entende? Uma outra questão, que além dessa necessidade que o nosso cérebro tem de reforçar aquilo que a gente já acredita para economizar energia, existe um segundo motivo para isso, que é quanto mais eu me dedico a uma causa, mais eu me envolvo naquela causa, menos eu quero abandoná-la, porque eu penso, poxa, eu já faço isso há 5 anos, eu vou parar e começar tudo de novo. Então a minha tendência a não querer largar daquele osso, largar daquele problema, daquele assunto, é maior. Porque eu fico pensando no trabalho, no desgaste, na dificuldade de começar de novo. E aqui eu quero dizer que é muito importante a palavra persistência. Muitas vezes a gente não gosta de um alimento na primeira vez, não gosta de uma pessoa de uma vez, não gosta de um trabalho da primeira vez, não gosta de um estudo da primeira vez. Mas se a gente persiste, a gente começa a entender o motivo, porque às vezes até o próprio desconhecimento faz com que a gente primeiro rejeite. Então a gente precisa persistir. Mas a gente tem que ter sabedoria para saber a hora que não vale mais a pena insistir. Se eu estou perdendo saúde, se eu estou perdendo a minha autoestima, o meu valor comigo mesma, se eu estou perdendo recurso, talvez desistir seja a coisa mais inteligente a fazer. Então essa frase de que não desiste nunca, isso não é, para mim, uma coisa muito inteligente. Às vezes a gente precisa de mudar. E um terceiro ponto que eu quero colocar com relação a essa questão do comportamento é o desamparo aprendido. É quando a gente começa a acreditar que não tem jeito, que aquilo vai ser sempre assim, principalmente em relação às coisas que são ruins. Então, quando uma pessoa insiste e não enxerga aquilo que está claro para as outras pessoas, a gente precisa
primeiro, tentar mostrar de outra forma, tentar mostrar em outros momentos, que não numa hora que a pessoa já está em defensiva. E nós, conosco mesmo, a gente precisa aprender a aceitar a opinião do outro que é diferente da gente. É aí dar uma abertura para a gente entender que a gente não tem uma verdade absoluta o tempo todo e que está tudo certo. Se hoje eu penso de uma forma e amanhã eu mudo, ótimo que seja assim. Eu preciso pensar sobre as coisas, especialmente nesse momento que a gente vive, onde as verdades são tão provisórias, onde as coisas mudam de forma muito rapidamente e de forma muito profunda às vezes, não é? Se nós pensarmos, a cada ano o volume de dinheiro espécie, como tem sumido do mercado. Hoje você chega num comércio e as pessoas não querem o dinheiro, elas querem um Pix, porque não tem risco, não tem que ficar manipulando, guardando, indo ao banco para depositar. O Pix é muito mais prático, é muito mais seguro, é muito mais confortável. Um outro exemplo são determinadas profissões, trocador de ônibus, pessoas para cuidar na prestação de serviço em vários segmentos, costureira é uma. Hoje se acha costureira mais para reforma do que para fazer. Por quê? Porque é muito mais caro você comprar uma roupa feita para você do que você comprar uma roupa na loja. Então, se o mundo está mudando, quem somos nós para ficarmos parados no mesmo lugar? Se as pessoas estão dizendo para você, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e se você já entende que não tem que ficar demarcando a sua opinião, faça o exercício de perceber o que o outro está dizendo, por que o outro está dizendo. Pense nisso durante essa semana. Pense naquelas ideias que você tem defendido ao longo de anos e anos e anos. Vê se ainda faz sentido isso. Se não é só uma questão de orgulho, se não é só uma questão que você entende como um brio, como um valor que você recebeu do seu pai, da sua mãe, de que a sua palavra não pode mudar. Você não deve perder a consistência e a coerência, mas as palavras e a opinião não tem problema nenhum. Pense nisso. Até.